Nessa quinta-feira, nós vamos celebrar Corpus Christi. Graças a Deus é feriado no Brasil. No caso, Corpus Christi é a celebração do corpo eucarístico de Jesus Cristo. No Evangelho de João, no capítulo 6, versículos de 50 a 70, Jesus fala que ele é o pão vivo que desceu do céu, e que se alguém comer desse pão, viverá para sempre. O pão é a carne dele que será dada pela vida pelo mundo. Se vocês não comerem a carne do Filho de Deus, do Filho do Homem, e não beberem o seu sangue, não terão a vida em si mesmos. Como dá para perceber na leitura desse capítulo, Jesus ele cria um escândalo, e ele faz isso de propósito. Ele sabia que no futuro iam dizer que era apenas um símbolo. Então, cada vez mais que se escandalizavam, ele repetia que tinha que comer a carne dele e beber o sangue dele. Quer dizer, o objetivo dele foi escandalizar mesmo. Ele poderia simplesmente dizer, que quando ele viu que o pessoal estava achando que ele era maluco e estava indo embora, deixando de seguir ele, simplesmente dizer, pessoal, estou falando de uma forma simbólica, né? Isso aí é só um símbolo, claro, né? Ele não falou isso. Cada vez ele deixou o pessoal achar mesmo que ele era doido e que ele estava falando de canibalismo. Ele fez isso de propósito, para deixar bem claro que ele estava falando que isso era o corpo dele, e não representa o corpo dele, o que simboliza o corpo dele. A Eucaristia é um milagre que ela não se vê com os olhos, porque ela depende da fé. Mas para provar a autoridade dele em dizer isso, da Eucaristia, ele primeiro transformou o vinho, a água em vinho, e depois ele fez a multiplicação dos pães, que muitas pessoas equivocadamente falam que foi simplesmente uma partilha. Tinha 5.000 pessoas lá, 5.000 homens, fora mulheres e crianças, mas ele, na verdade, ele picou 5 pães, bem picadinho, uma migalhinha só, e saciou todo mundo, e ainda coletou 12 cestos cheios. Quer dizer, é evidente que não foi uma simples partilha. Aquilo lá foi um milagre, ele trouxe matéria do nada. Ele estava querendo dizer com aquilo o seguinte, olha, eu trago matéria do nada, eu faço o que Deus fez no início da criação. Então, se eu disser que isso é o meu corpo, isso é o meu sangue, mesmo que não seja isso que vocês estejam vendo, vocês podem fazer o favor de acreditar, que eu tenho autoridade para isso. Foi o que ele quis dizer. No caso, para entender, racionalmente o que é a Eucaristia, tem que pegar os conceitos de substância e acidente lá de Aristóteles. O que é acidente? Acidente é tudo que é adjetivo à coisa. É a cor, o gosto, o tamanho, o peso. E o que é a substância? A substância é a coisa em si, é a essência. No caso, o intelecto humano, como ele depende dos sentidos, ele basicamente só capta acidente. E pelos acidentes é possível saber do que se trata aquela substância. No caso da Eucaristia, continuam os acidentes, o gosto de pão, o cheiro de pão, a forma de pão, mas, na verdade, a substância, a essência, é o corpo de Cristo. No caso, o intelecto humano vê o pão, continua vendo o pão, porque ele enxerga os acidentes. No caso, seres, o próprio Deus ou seres angélicos, que o intelecto capta diretamente a essência, eles veem Cristo. Eles não veem o pão, eles veem Cristo. No caso, a primeira vez que Jesus transformou o pão no seu corpo e o vinho no seu sangue, foi na última ceia. E depois ele fez isso com os discípulos de Emaús. O Evangelho ele relata que os discípulos de Emaús, ao partir o pão, ele desapareceu na frente deles. Quer dizer, na verdade, não é porque ele foi embora. Ele ficou lá na forma como ele vai ser visto de agora avante, a forma eucarística, até o fim dos tempos. No caso, o ser humano, ele é corpóreo, ele não é igual ao anjo. Então, ele precisa da presença corpórea de Cristo. No Antigo Testamento, inclusive, Deus ele dá ao povo naquela época, como não tinha Eucaristia ainda, a Arca da Aliança. No caso da Arca da Aliança, sim, era um símbolo da presença de Deus. Deus estava na Arca da Aliança. Mas no caso da Eucaristia, a coisa é muito mais profunda, porque Deus não está na Eucaristia. Ele é a Eucaristia. Aquilo é o corpo de Cristo. Então, hoje em dia, é muito mais o que a gente tem a possibilidade de fazer
é muito superior nos tempos antigos de ver a Arca da Aliança. Inclusive, nos tempos antigos não se podia tocar a Arca da Aliança. Agora nós podemos comer o corpo de Cristo. Então, voltando ao que é Corpus Christi, a festa foi instituída a celebração em 1264, na Idade Média. Ocorreu um milagre eucarístico na cidade de Bolsena. O padre, ao consagrar a Eucaristia, ele duvidou que aquilo realmente fosse o corpo de Cristo e ele, dessa forma, cara, ele pingaram gotas de sangue da Eucaristia. E, em razão disso, chegou com os ouvidos do Papa, que ele instituiu uma festa. Essa festa seria na quinta-feira, porque a última ceia foi numa quinta-feira. E, em geral, o Corpus Christi cai sempre no início de junho, final de maio, mas é uma solenidade móvel, porque ela depende da Páscoa. A Páscoa é sempre no domingo seguinte da primeira lua cheia do equinócio da primavera do hemisfério norte. É a mesma data da Páscoa judaica, quando Moisés saiu do Egito para ir para Israel. E é no hemisfério norte, porque no hemisfério norte é primavera. Está começando a primavera. No caso da gente, as estações são trocadas, né? Quando a gente está no outono, eles estão na primavera. Santo Tomás de Aquino, ele foi convidado pelo Papa Urbano ele era contemporâneo de quando foi criada a festa de Corpus Christi, para compor hinos eucarísticos, né? Então é da autoria de São Tomás o tão sublime sacramento, o Adoro-te Devote e o Sacris Solenes. No caso, existe um hino eucarístico muito bonito, é o Panis Angélicos, que há uma controvérsia. Alguns dizem que é de São Tomás, outros dizem que não é de São Tomás. Então, a explicação é o seguinte: a composição não é de São Tomás. No caso, a melodia da música não é de São Tomás. Nenhum hino é, porque São Tomás não era músico. Mas ele fez a última estrofe, dá para ver, a penúltima estrofe do Sacris Solenes, é a letra do Panis Angélicos. Quer dizer, então pode-se dizer que Santo Tomás de Aquino é o compositor da letra. Foi ele que fez a letra, porém a música foi feita, no caso a melodia foi composta depois. Cumpre ressaltar que o milagre de Bolsena, ele foi o que deu origem à festa de Corpus Christi, mas, no entanto, o milagre mais conhecido, mais famoso, eucarístico mais antigo, mais famoso do mundo é o de Lanciano. No caso, o milagre de Lanciano, ele ocorreu no século VI, a hóstia se transformou em carne. É músculo do miocárdio, do coração. Aí muitas pessoas podem dizer, por que isso não é um cadáver? Não podia ter pego um cadáver e arrancado um tecido de coração dele? Foi feito aqui um exame bastante minucioso, pesquisa científica sobre o milagre eucarístico de Lanciano. Está aqui o laudo. Coisa mais interessante do laudo. Na verdade, supondo que tenha sido retirado um coração de um cadáver, deve-se considerar que apenas uma mão perita em dissecação anatômica poderia ter tido, não sem séria dificuldade, obter uma víscera interna, uma fatia uniforme e contínua. Quer dizer, o que isso quer dizer? Quer dizer que naquela época, para tirar aquele filete do coração, eles teriam que ter tido um bisturi muito melhor do que se tem atualmente. É a mesma coisa do milagre lá do sudário. Dizem que o sudário foi feito na Idade Média e tudo. Inclusive, eu recomendo que vejam um vídeo aqui no meu canal a respeito do Santo Sudário. A tecnologia do século XXI não consegue reproduzir os efeitos do sudário. Quer dizer, então, como é que ele foi feito na Idade Média? Não tem explicação. É a mesma coisa do milagre de Lanciano. Se hoje em dia não tem um bisturi capaz de retirar um filete tão preciso do músculo do miocárdio, como é que eles fizeram isso no século VI? Uma outra coisa interessante a respeito desse milagre é que a pedra de coágulo, parece que são 4 pedras de coágulo que tem
do sangue. E cada pedra de coágulo tem 50 gramas. Mas somando todas as pedras, continua dando 50 gramas. Quer dizer, Deus, isso aí é Deus ensinando, cara, que partindo a hóstia em cada fragmento é o Cristo inteiro. Aliás, falando em Santo Sudário, cara, é importante ressaltar que o sangue que tem no milagre de Lanciano é exatamente igual ao sangue que tem no sudário. É um sangue do tipo AB. Outra coisa que é interessante falar, que como eu mencionei a palavra hóstia, algumas pessoas podem perguntar onde na Bíblia fala em hóstia. Jesus pegou o pão, né? Deu aos seus discípulos tudo. Onde é que na Bíblia está falando hóstia? É porque, no caso, Deus, cara, Deus ele pode se humilhar, cara, mas nós não podemos humilhar Deus. Cara. Em tese, se um sacerdote católico pega um pão francês, por exemplo, e consagra aquele pão, cara, é válido. Aquilo lá vai se transformar no corpo de Cristo. Mas quem já comeu um pão francês, cara, vê que não, é impossível você comer sem cair farelos, milhares de farelos no chão. Cara. E cada farelinho daquele é Jesus inteiro. Jesus ele não é dividido quando se parte o pão. Aquilo é Jesus inteiro. Então, é preciso ter muito cuidado. Então, a hóstia, ela é feita de uma forma, ela é bastante fina e feita de uma forma que ela faça o mínimo de fragmento possível, para evitar que qualquer partícula se perca, se caia no chão. Cumpre ressaltar que não só o milagre de Bolsena e o de Lanciano que ocorreram, houveram vários outros milagres eucarísticos ao curso do tempo. Inclusive, um milagre ocorreu em Buenos Aires, no ano de 1996. A hóstia caiu no chão e ela foi posta na água e se transformou em tecido humano. Na época, o bispo de Buenos Aires, o cardeal Bergoglio, atualmente o nosso Papa Francisco, foi quem mandou investigar. Constatou-se que era tecido humano vivo e ele não entrava em decomposição. O último milagre eucarístico ocorreu no ano de 2013 na Polônia. Era um tecido de coração em agonia. No caso, para receber a Eucaristia, a pessoa deve ser católica, ou seja, ela deve ser batizada e estar em estado de graça. Pecados veniais, eles podem ser absolvidos no próprio ato penitencial, mas pecados mortais, aqueles que atentam direto contra os 10 mandamentos, tem que fazer a confissão com o sacerdote antes de receber a Eucaristia.